Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições nos Salmos de Romagem. Hoje é o Salmo de número 121. Nós já estudamos o Salmo aí de número 120 e hoje estamos apenas dando continuidade. A temática é Deus, o nosso protetor. Esse é o tema que nós iremos trabalhar nessa noite. Deus, o nosso protetor. Eu vou ler a passagem, o Salmo 121, tá bom? Que diz assim: Deus, o nosso protetor, é o tema geral do Salmo. Aí, a partir do versículo 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que me guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar. Pai de bondade, Deus de infinitas misericórdias, nossa palavra é de gratidão, pois sabemos que Tu és aquele que nos guarda e nos protege. Aqueles, ó Deus, que têm enfrentado dias difíceis, passado por aflições que só o Senhor sabe, ó Deus, a grandeza das aflições. Visita-nos, ó Deus, com restauração, com renovo. Ajuda a nossa fé. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. E amém. O Salmo de número 121 é um salmo que faz parte aí dos cânticos de peregrinação, quando os judeus saíam das suas tribos até chegar ao templo, né, para cultuar, para celebrar a Deus. E nessas peregrinações eles cantavam vários salmos. Acredita-se que é do Salmo 120 até o Salmo 135, né, mais precisamente conhecido como Cântico dos Degraus. Por ele ter alguns, acredito que por causa das escalas temáticas que ele se trabalha, de aflições e celebrações, aflições e celebrações e orações, né? O interessante desse Salmo 121, que é muito conhecido aí, o versículo 1 e o versículo 2, sem dúvida, e tem lições preciosas para todos nós. Esse salmo é destinado para as pessoas que precisam refletir sobre a proteção de Deus. Às vezes nós nos sentimos temerosos, com medo do futuro, com medo do amanhã, o que acontecerá conosco? Há alguma proteção de Deus para nós? Resta alguma coisa para nós? E o salmo é um salmo de encorajamento, mostrando a grandeza, a majestade, a soberania e a proteção de Deus para com o seu povo. O versículo 1 e 2 é uma questão muito pessoal, onde o salmista, alguns atribuem a Davi, nós não sabemos ao certo, ele fala justamente sobre o que Deus fez com ele, quem Deus é para ele. O versículo 1 e 2. Ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O ponto aqui é: não há nada no homem, não há nada da minha força, da minha capacidade para reverter a situação que eu me encontro. Não há absolutamente nada. Muito pelo contrário, os recursos humanos, eles se acabam, os recursos financeiros, eles se acabam, são transitórios. Então, a perspectiva do salmista, eu olho para os montes. Alguns entendem que na prerrogativa, na perspectiva judaica, montes era símbolo de obstáculos, de dificuldades. E ele vê o tamanho do monte, ele vê o tamanho da dificuldade que está para enfrentar. E ele diz: de onde é que vai vir meu socorro? Eu olhando para esses obstáculos, eu olhando para a capacidade dos homens, o que eles podem fazer por mim? A resposta é: nada. Se ele olhar para os montes, não virá o socorro dele. Se ele continuar olhando para a força do homem, para a sua capacidade, ele não terá auxílio, não terá socorro. Mas ele continua. Por mais que eu olhe para o monte, para esses montes, ele diz, versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não é interessante que ele está falando sobre a convicção de um Deus criador que age.
ele diz, o meu socorro vem. Ou seja, o socorro de Deus, ele não é parado, não é no passado, é contínuo. O socorro de Deus, ele veio no passado e ele continua a vir. Glória a Deus por isso. E interessante que ele diz meu socorro e não nosso socorro. Porque ele está tratando de uma questão muito pessoal. Quantos livramentos Deus deu a esse salmista? Ele olhava para as aflições, olhava para os montes e aparentemente não tinha saída. Aí ele diz, tem. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele olha aqui para o Deus da aliança, chamando de meu Senhor, meu socorro, da aliança para com Israel. Mas interessante que ele olha também para o Deus onipotente, ele olha para o Deus criador de todas as coisas. Ora, ele vê um monte e diz, o meu socorro vem do Senhor. Esse monte, o que é esse monte diante daquele que criou os céus e a terra? O que é esse meu problema diante do Deus que criou os céus e a terra? O que são os meus temores, as minhas angústias diante daquele que fez os céus e a terra? A tranquilidade, a paz veio ao coração do salmista quando ele olhou o Deus criador e sustentador. Glória a Deus. Irmãos, o meu socorro, a minha paz tem que ter essa mesma perspectiva de contemplação. Olhe para os seus problemas. Não há nenhum problema você olhar para eles. Pode olhar, observe, medite sobre os seus problemas, mas você não esqueça de meditar na grandeza do seu Deus, né? Não apresente não apresente diante dos seus problemas, diante de Deus, os grandes problemas que você tem. Ao contrário, apresente aos seus problemas o grande Deus que você serve. Olhe a grandeza e a majestade de Deus. O salmista diz, é verdade, o meu socorro vem do Senhor, mas eu não estou preocupado. Por quê? Porque meu Deus criou os céus e a terra. Se Ele criou os céus e a terra, o que Ele não pode fazer para me proteger, para me guardar, para me livrar? E logo ele vai dizer o que Deus também faz pelos outros. Deus fez isso com ele, sendo o seu socorro, sendo aquele que guarda. Aí ele diz, mas calma, ele também fará por ti, ele também fará com você. Aí está aí no versículo 3, ele diz, ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. Permitir que os pés vacilem diz respeito à necessidade de apoio, à necessidade de ajuda. Irmãos, nós somos crianças precisando constantemente do nosso Pai. Por mais idoso que você seja, pelos cabelos brancos que você tem, a nossa dependência de Deus é a mesma. Aí ele diz, ele é que não permite que os seus pés vacilem. A força de estarmos de pé não está em nós, nem em nossa experiência, nem em nossa capacidade, nem no nosso intelecto. A força está em Deus. Ele diz, é Ele que não permite que eu não vacile. É Ele que me sustenta para que eu permaneça de pé. E qual o tempo dessa vigilância, desse auxílio, dessa ajuda que vem de Deus? Ele diz, meu Deus, Ele não dorme. Ou seja, é contínuo, é sempre. Glória a Deus por isso. Ele continua, está aí no versículo 4, ele diz, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Qual é a diferença entre dormita e nem dorme o guarda de Israel? A expressão é cochilar, a palavra é essa mesmo. Antes de você dormir, ter um sono profundo, geralmente vem um sono, vem aquela sonolência, os olhos começam a ficar pesados. Já pensou você colocar um vigia, um guarda na sua casa, que dorme, que cochila? Qual é a paz que você vai ter? De repente você sai de noite, pai, vou ver se os guardas estão tão bem. Aí você sai e está lá os guardas dormindo, chega ronca. A primeira coisa que você faz é colocar para fora, então diminuir o salário desse guarda. Eu digo, mas peraí, rapaz, eu estou botando você para me guardar, para me proteger, você está dormindo. Você tem que estar vigilante, não deve dormir. O interessante, irmãos, é que o guarda de Israel, o guarda do povo de Deus, ele nem cochila e nem dorme. Em relação às pessoas que têm dificuldade de dormir por medo ou por algo do tipo, pode dormir, meu querido, que o seu Deus está acordado. Pode dormir, porque o seu Deus não vacila, o seu Deus não cochila, continua guardando e nos protegendo. Então, Ele é que me mantém de pé. Ele é aquele que guarda e protege a minha vida. Ao versículo 5 ele diz, o Senhor é quem guarda você.
O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem à noite, nem de noite a lua. O ponto aqui é esse, é que realmente nós precisamos de um local seguro para dormir e para descansar. Os dois símbolos que ele usa aí, né, os dois seres, né, celestes, é a questão do sol e da lua. Para aquele que está sendo queimado pelo sol, nada melhor que uma sombra. Aí ele diz, o Senhor é a sombra à sua direita, glória a Deus. Ele é a sua sombra. Não se preocupa que o sol não queimará você, porque há um Deus que lhe protege e lhe guarda. Aí depois ele fala sobre a lua. Para aquele que está fugindo, alguns entendem que o Salmo também se aplica a isso, precisando de ser protegido por Deus. A lua revela aonde você está, principalmente quando está sendo perseguido. Alguns até entendem que o autor do Salmo é Davi, justamente por causa dessa linguagem de precisar constantemente ser guardado quando ele era perseguido por Saul. Mas o ponto aqui é que Deus é nossa sombra quando o sol está quente, e Deus também nos guarda quando a lua tende a revelar aonde estão para os nossos inimigos. Aí Deus vai lá e nos guarda e nos protege. Aí no versículo 7 ele diz assim, o Senhor guardará você de todo mal e guardará a sua alma. Pastor, qual é o limite da proteção de Deus? Deus pode me proteger até que ponto? Deus me protege até aqui, como é? Aí o salmista diz, não, ele guarda você de todo o mal. Quando Deus tem um propósito, ele nos guarda da enfermidade, ele nos livra de doença, ele nos livra de pecarmos, de cair. A proteção de Deus é 100%, todas as nossas áreas, emocionais, espirituais, financeiras. Pastor, mas quando a gente passa por uma crise financeira, emocional, espiritual, aí Deus tem propósitos em nos ensinar, em nos disciplinar. Deus tem propósitos em amadurecer o nosso caráter, mas isso não quer dizer que Ele não está conosco. Isso não quer dizer que Ele não tem controle sobre as circunstâncias ruins que vêm sobre nós. De certeza, Ele nos guarda de todo o mal. E a expressão guarda a sua alma. Não é interessante, irmãos? Nós só morremos, nós só partimos daqui conforme a vontade de Deus. Nós só partimos dessa quando Deus permite que determinada coisa nos venha. Tudo isso mostra um Deus que nos protege. Ele diz, Ele é meu socorro. Ele não permite que meus pés vacilem. Ele não dorme. Ele é o guarda de Israel. Não é interessante que ele diz, o Senhor é quem guarda você? Será que Ele não tem anjo para nos guardar? Tem. Quando Deus tem anjos, manda anjos para proteger o seu povo, sem dúvida. Mas Ele pode fazer isso também pessoalmente, de uma maneira soberana, extraordinária, paterna, que Ele tem conosco. Meus irmãos, nunca se sinta abandonado, nunca se sinta sozinho, esquecido por Deus. O Salmo é muito claro de que o nosso Deus, Ele é o nosso protetor, não a nossa força, nem muito menos a nossa condição financeira. Aí ele diz assim, concluindo o Salmo, versículo 8, ele diz, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Ele pode estar falando sim, das entradas das cidades, das saídas, nas peregrinações que os próprios judeus faziam, de precisar da proteção, de ser guardado por Deus contra ladrões, salteadores, não apenas nas entradas das cidades, quando chegavam nelas, mas também nas saídas, como também diz respeito à nossa própria vida. Quando entramos nesse mundo, nós com certeza precisamos da proteção de Deus, e quando sairmos dele também. E ele termina dizendo, Deus guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Eu quero destacar aqui duas lições para nós, para concluir a reflexão no Salmo 121. A primeira aplicação prática é que nós temos um Deus que nos socorre. Esse é o ponto principal. Nós temos um Deus que nos socorre. Ele se apresentou como guarda de Israel, como vigia que não dorme. Ele se apresenta como aquele que nos sustenta nas mãos e não nos deixa cair. Saiba que você tem um Deus que guarda a sua vida. Mas a segunda aplicação prática para nós, não vale a pena apenas saber que você tem um guarda. Você precisa confiar que tem. Você precisa acreditar que tem.
Você precisa acreditar que tem um Deus que realmente lhe guarda, que realmente lhe protege, que realmente tem um propósito e controla todas as coisas, que fez os céus e a terra. Se a primeira aplicação é você saber que tem esse Deus que socorre, o segundo é você acreditar que Ele pode guardar e proteger a sua vida. Essa é a reflexão, as lições que nós podemos tirar do Salmo 121. Deus, o nosso guarda, o nosso protetor, sem dúvida.